os pais antigamente parece que eram mais um bocadinho ignorantes por isso. Acho que as mulheres não deviam ter escola. Eu tive que trabalhar muito para ajudar os meus pais. E então, quando eu embarquei para aqui, eu sempre tive necessidade de ter escola, saber ler, escrever, mas não tive oportunidade. Então, aí que eu não tive oportunidade mesmo. Porque trabalhar e saber da casa e saber das crianças, sozinha, não tive oportunidade. Sempre arranjo tempinho, mas quando vou é sono, é cansaço, não dá para estudar muito. Eu gostava de ler a Bíblia, gostava de ler livros de oração, gostava de tudo. E não conseguia porque não sabia ler. Só quando eu fiquei em casa reformada é que eu resolvi, não, eu vou à escola mesmo, assim. Eu nasci em Cabo Verde. Eu gostava de ir à escola, mas só que a cabeça não dava, porque eu era Maria Rapaz. Eu ia à escola, mas ia brincar. Fazia as coisas com tudo que os rapazes fazia, eu fazia. A minha mãe me batia muito por causa disso, até ela tirou da escola. Eu comecei a trabalhar em casa, fazer as coisas da casa. Então, quando ela morreu, eu fui trabalhar na casa de uma senhora, que era a diretora do liceu. Eu ajudei ela a criar os filhos, e ela todos os dias me dava um caderno para pôr o meu nome, assim, ela me ensinava muito. Depois casei. Casou lá em Cabo Verde, só no registro. Depois eu venho para Portugal. Trabalhei no Lar de Idosos 20 anos. Gostei muito. É uma coisa que eu tenho saudade. Mas, infelizmente, vim para casa por causa de doença. Fiquei doente, apanhei um câncer. Na altura que eu acabei de fazer e fiz quimioterapia, a Aldonça, minha amiga, convidou-me para vir para a escola. Eu disse, eu não vou lado nenhum, eu quero estar aqui no meu canto, sossegadinha. Ela disse, não sai, assim tu vai ver. Eu disse, eu não vou aprender a ler para quê? Burro velho já não se aprende. Ela veio falar com a Mônica, depois ela chamou, meus filhos apoiam muito, meu marido também, todos já dizeram, aí vai, pelo menos sai da casa, vê a gente. Eu venho. Soube na altura que estavam à procura de alguém que fizesse a alfabetização de adultos. Eu sou professora do ensino básico, dei aulas muito pouco tempo, mudei de vida a certa altura e nessa altura, quando me perguntaram se queres vir, eu pensei, quero, quer dizer, sempre quis ensinar, sempre quis trabalhar nessa área. Nunca tinha dado aulas a adultos. Assim que comecei percebi que as aulas tinham que ser, obviamente, preparadas, mas adaptadas sempre a coisas que elas achassem que queriam aprender. Aliás, em África há muitos xilofones, não sei se em África chamam assim. São réguas de madeira, que têm vários tamanhos, que estão pousadas, suspensas de umas peças e tocam-se com uma... Estamos aqui muito felizes. Apenas que já a cabeça não é assim tão coisa para aprender. Mas aprendemos muito. Tivemos uma boa professora. Tem paciência, puxa conosco. Nossa cabeça já está cansada, mas é uma boa pessoa. Ela não é professora, ela é amiga, é família. Estamos aqui, somos poucos, mas estamos alegres, estamos contentes, estamos felizes. Mudou muita coisa, porque agora se eu vou à igreja com um livro, devagar eu vou acompanhar. Na oração também, que primeiro mais que eu tinha vontade, saber que eu tenho um grupo de oração que nós temos. Temos um grupo de oração desde a pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia começamos a fazer na... Mas aqui na paróquia? Não, em casa. Hoje é na minha casa, amanhã é na sua, depois é nessa, assim. Rezamos com pessoas do estrangeiro, Cabo Verde. E eu tenho uma pessoa que leia, mas hoje a gente sangamos um bocadinho. Eu fiquei a ler devagarinho, às vezes eu leio, eu tenho um livro, eu leio assim. Uma semana, 2 semanas, ler para praticar. Eu acho que o que estas pessoas querem é aprender. E querer aprender quando se tem esta idade só pode ser bom, porque se está receptivo a tudo o que apareça, não é? Pronto, e as aulas são ou letras de canções da missa, ou são às vezes orações. Quando eu comecei a abordar as letras, achei que era interessante pegar nas vidas dos santos e, portanto, cada letra era introduzida com a vida de um santo.
Eu contava a história da vida do santo, elas diziam se conheciam, se não, introduziam a sua própria experiência. É muito fluido. Se me disserem tem algum método, não tenho. Quer dizer, não se pode chamar método porque não tem regras rígidas. E tem a ver com as aprendizagens do dia-a-dia, com as necessidades delas. Já falámos das eleições, falamos sempre dos filhos, falamos sempre da vida em família, falamos da cultura cabo-verdiana, também já estudámos a letra de uma morna, porque eu disse-lhes que queria aprender crioulo e, portanto, há sempre esta, e eu sinto muito isso, ao contrário das crianças, em que isto é mais difícil, não é? Que há sempre um papel de nós a passarmos conhecimentos. Obviamente também se aprende muito com as crianças, mas não é ao mesmo nível. Isto são pessoas adultas que têm as suas vidas e, portanto, eu todos os dias aprendo coisas com elas. A professora ensinar a história do Chiquinho, que é um escritor cabo-verdiano, que nós não conhecia. Eu, pelo menos, não conhecia. Então ela contou e todos nós ficamos contentes. Então ela pediu para a gente fazer uma história também nossa, para contar a nossa vida, que não dá muito para contar, porque há momento triste, há momento... Mas é momento alegre, porque quem é pobre é feliz. Uma pessoa quando é pobre é feliz. Porque pobre alegra-se com tudo. Ou tem pouco, ou tem muito, está sempre alegre. Então eu cresci nessa, com pouco, mas feliz, alegre, para cima. A minha vida, a conversar com a professora disse, a vossa vida era um livro. O que aconteceu foi que eu, às tantas em conversas com elas, percebi que o livro era uma coisa que era exterior a elas, ou seja, não tinham vivências com livros, não tinham relação com livros. E, portanto, andei à procura de um livro que fosse um livro que se adaptasse à realidade delas, de uma realidade que elas conhecessem. Pronto. E estivemos um ano inteiro a ler o Chiquinho, de Baltasar Lopes, que é uma obra famosa da literatura cabo-verdiana, que conta a história de uma criança que nasceu em Cabo Verde, e até ao ponto em que ela teve que emigrar. Isto é uma realidade que diz muito a todas elas, não é? Pronto. E a partir daí começámos a discutir que os livros são sobre pessoas e, portanto, é interessante ler livros porque se conhece a realidade e a vida de outras pessoas. E nessa altura foi aqui assim, tipo uma ideia louca, que eu não estava nada à espera que funcionasse, mas que achei que podíamos abordar, que foi cada uma delas contar a sua história. Eu conto a história da minha vida, desde que eu nasci em Cabo Verde, quando eu vim e estava muito mal, porque já tinha os tempos sem chover e a gente vivia da terra. Pois. E já não tinha o comer, só quando vai o barco que a gente encontrava o comer. E então, isso que eu contei a história. Eu contei a história então, da minha mãe. Meu pai era muito religioso. Minha mãe também, mas o meu pai era mais. Fala da sua relação com Nossa Senhora, não é? Também no livro. Pois. Porque foi Nossa Senhora que sempre me pegou na mão. E está a me pegar agora. Eu tenho confiança e tenho fé nessa Senhora. Tudo que eu peço, ela me dá. Tudo não, quase tudo, porque ele não dá tudo que a gente quer. Não pode dar o que a gente quer. Nós também não damos aos nossos filhos o que querem. A verdade é que nós todos vivemos do outro lado do rio e não conhecemos a maneira como estas pessoas vivem, não é? Portanto, já não é só a questão de terem emigrado das suas terras, é a questão de terem sobrevivido e viverem num país que muitas vezes não se adaptou à realidade delas e à vida delas. Eu acho que isto tudo lhes aconteceu um bocadinho sem elas estarem à espera. Elas não perceberam a dimensão da coisa. Nós contratámos um fotógrafo, um fotógrafo ofereceu-se para vir fazer os retratos delas e eu queria muito que fossem retratos à antiga, em que elas fossem o centro. E eu queria que elas sentissem que elas são protagonistas da sua história, não é? Um bocadinho ter alguém a escrever a história delas e também a parte da imagem delas, não é? E depois imprimimos esses retratos em formato muito grande e fizemos uma exposição. E aí é que eu acho que elas perceberam o que isto ia ser, porque aquilo encheu, não é? Vieram as famílias todas, os filhos, os amigos, pessoas, altos dignatários, não é? De cargos que elas não estavam nada à espera que ligassem à história delas. E, portanto, elas eram o centro, elas eram o personagem principal e são das histórias delas. E isso, para mim, era muito importante que elas percebessem. Muitos têm vergonha. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não sei ler, não sei escrever. Está bem? Eu vou tentar. Dá, não dá paciência. Eu acho que eles agora, muitos vão querer também experimentar esse bocadinho que nós estamos a passar aqui. Tenho certeza que sim, que eles vão gostar. Como muitos já encontrou comigo a dizer, vocês aí estão contentes, vocês estão aí, estão de parabéns. Também pode vir. Todas as histórias vale a pena contá-las, não é? E só ganham o seu verdadeiro valor quando as pessoas as conhecem.
E por isso é que é importante que elas se mostrem e que contem a sua história. E acho que sim, acho que correu bem. Agora o lançamento é no dia 21, vamos ver, mas eu acho que sim, acho que vai ser um sucesso. Porque uma pessoa tem que ter confiança no que tem. Eu tenho confiança nessa senhora. Há muita coisa a aprender.